Todo o processo de licenciamento ambiental começa pela caracterização do empreendimento. É inevitável, afinal de contas, se nós estamos licenciando alguma atividade, a gente precisa contar para o órgão ambiental que atividade é essa e como é que se dá essa atividade, tanto na sua fase de implantação, como especialmente na sua fase de operação. E um loteamento não é diferente. O loteamento é uma das atividades mais licenciadas no país, né? Uma atividade que a gente tem uma ampla parcela de consultores ambientais que atuam nessa atividade. E para facilitar a sua vida e para que você não perca tempo na hora de começar o licenciamento ambiental de um loteamento, eu fiz esse vídeo para que você possa aproveitar esse roteiro. E basicamente nós podemos separar o tópico da caracterização do empreendimento, de um loteamento dentro de um estudo ambiental, seja ele qual for o porte, qual for o tipo. É importante que você traga informações de maneira muito clara e objetiva para que facilite então a análise do órgão ambiental. E nós podemos separar dentro da caracterização em basicamente informações de localização, informações de características técnicas de implantação e operação e informações de demandas sobre a operação e sobre a implantação. E quando a gente olha para a localização, é algo que parece ser meio óbvio também, mas é esse o momento que você explica para o órgão ambiental aonde que esse empreendimento está pretendido, né? Qual é o local, como é que faz para chegar, quais são os caminhos, quais são as coordenadas, qual é a bacia hidrográfica que esse empreendimento pretende a sua implantação, será que ele atinge mais de um município ou não, né? Essas informações elas devem estar apresentadas e, acima de tudo, é fundamental apresentar o tal do mapinha, né? Um mapinha para orientar, para facilitar a compreensão de quem vai analisar o seu estudo ambiental dentro do órgão ambiental. Você que me acompanha aqui já percebeu que eu costumo bastante tocar nessa tecla que é de facilitar a vida do profissional que está dentro do órgão ambiental, porque quando a gente facilita a vida dele, a gente facilita a nossa vida. Significa que a gente ganha tempo, e isso significa que ganhar tempo é botar dinheiro no bolso. A próxima etapa dentro da caracterização é você apresentar as características de fato do empreendimento com relação à operação. Como é que ele vai funcionar? Como é que ele vai se dar? Qual é o quadro de áreas desse empreendimento? Será que tem área verde? Será que vai ter drenagem? Vai ter pavimentação? Vai ter rede coletora de esgoto? Né? Como é que é esse empreendimento? Tem uma área pública ali de lazer? Né? Então, é nesse momento que você precisa apresentar para o órgão ambiental como que vai ser o empreendimento depois de pronto, quais as infraestruturas que ele vai ter, quais são as áreas que ele vai ter, será que eu tenho alguma área de APP, será que eu tenho a necessidade de cruzar alguma área de APP no empreendimento ou não, ele está encravado. Então esse é o momento onde você esclarece tudo que diz respeito à característica de operação do empreendimento. É lógico, quando eu falo tudo, né? É um tudo ali dentro das suas possibilidades, porque é importante a gente ter muito claro que nessa fase de pedido de licença ambiental prévia, a gente não precisa ter necessariamente os projetos executivos. Então é natural que quando esses projetos executivos estiverem concluídos, o projeto sofra algumas pequenas modificações. Então você pode ter agora nesse momento um conceitual e a partir desse conceitual você apresentar todas essas características de operação do empreendimento. Naturalmente, o próximo item você deve apresentar as características de implantação. Como eu falei anteriormente, embora a gente não tenha às vezes 100% dos dados necessários, né, em relação a projeto executivo, isso é muito comum porque não é o momento realmente da gente ter essas informações. Mas aqui é importante que você traga como é que vai se dar essa implantação. E você pode tanto conversar com o empreendedor, tanto buscar essas informações do empreendedor, porque se ele é uma empresa, uma incorporadora, uma construtora que tem expertise nesse tipo de obra, ele vai poder te passar um balanço geral. Mas se é alguém que não tem essa expertise de obra, é importante que você converse com ele, mas busque também outras licenças ambientais, busque a bibliografia, busque profissionais que atuam nessa área para que você possa ali compreender um pouco melhor como é que se dá essa fase de implantação. Mas basicamente, nesse momento você tem que informar como é que vai se dar essa obra, ou seja, descrever, mapear ali nesse local como é que vai dar os acessos, quais são as condições de tráfego,
quais as obras previstas, eu vou ter uma fase de remoção da vegetação, vou precisar suprimir vegetação num primeiro momento, será que eu preciso remover aquele solo orgânico? Será que eu estou prevendo ali também alguma drenagem temporária para o empreendimento, enquanto ele está na fase de obras? Alguns empreendimentos, a depender do porte, eles preveem uma drenagem temporária que só fica ali durante a fase de obras, e à medida que a obra vai evoluindo, ela vai sendo eliminada e substituída por algo mais definitivo de fato. Então é importante você trazer aqui se você tem alguma estimativa de volumes de aterro ou volumes de corte. Volto a bater na tecla que você não precisa ter essa informação muito precisa, mas você pode ali estimar com base no plano altimétrico, com base na volumetria, mais ou menos qual que é o volume de corte ou aterro, depender da característica do imóvel que você tiver trabalhando. Então, é importante que você traga aqui nessa característica da implantação para que o órgão ambiental possa compreender como é que vai acontecer a implantação desse empreendimento. Mas não somente o órgão ambiental compreender. A gente precisa ter muito claro que os impactos ambientais, quando você for fazer a avaliação de impactos ambientais, antes de identificar os impactos, você precisa identificar os aspectos ambientais. Porque os aspectos são o que de fato causam os impactos ambientais. E ao fazer esse exercício de descrever as etapas das obras, o que vai acontecer com aquele empreendimento durante a sua fase de implantação e, como a gente falou anteriormente, durante a fase de operação, é a partir dali que você consegue identificar esses aspectos ambientais. Ou seja, a terraplanagem, ela é um aspecto ambiental. Essa terraplanagem, essa movimentação de solo é um aspecto ambiental. A supressão e a remoção da vegetação também é um aspecto ambiental. Então aqui, nessa fase, além do órgão ambiental poder compreender, é importante para que você tenha os subsídios necessários para lá na frente você fazer a sua avaliação de impactos ambientais. E agora que você já localizou, já apresentou a descrição da operação e já apresentou a descrição da implantação, chegou a hora de você então descrever as demandas do empreendimento. O empreendimento imobiliário, como um loteamento, ele vai ter suas próprias demandas, características naturais daquela atividade. Então é importante que você separe em tópicos, um tópico para cada demanda, e que você apresente, por exemplo, no primeiro momento, qual que é a fonte e a necessidade e a demanda de abastecimento de água. E como é que vai se dar esse abastecimento de água no empreendimento? Será que a rede pública chega até o início da gleba? Então será que vai poder ser abastecido com a rede pública? Será que precisa ser poço? Será que precisa ter uma captação superficial, um tratamento especial de água para aquele empreendimento? Então esse é o momento onde você apresenta essas informações, caracteriza ali como que vai se dar o abastecimento de água e como que isso vai funcionar dentro do empreendimento e estimar também os volumes, quanto de água que vai ser necessário para atender ao empreendimento, seja na fase de implantação, seja na fase de operação. Eu costumo separar, eu gosto de separar demandas para implantação e demandas para operação. Eu acredito que isso fica muito mais organizado. Mas é importante que você tenha essa informação no seu estudo ambiental. Se você opta por não separar, não tem problema, a informação vai estar ali. Mas eu gosto de trazer um texto muito mais organizado para, como eu falei desde o começo desse vídeo, facilitar a vida de quem vai analisar o estudo ambiental. Outra informação super importante é a característica e as formas de disposição final do seu efluente tratado, ou seja, do esgoto sanitário que vai ser gerado nesse parcelamento do solo, nesse loteamento. É importante trazer quais são as características principais, as características qualitativas, ou seja, aquilo que permite compreender qual tipo de tratamento será necessário e como que vai se dar essa disposição final, como é que vai ser o tratamento desse efluente sanitário. Vai ser através da rede pública coletora, vai ser através de sistemas simplificados, tanque séptico e filtro anaeróbio, vai ser uma estação por lodos ativados, enfim, é importante que você traga essa informação, porque isso é fundamental, uma das coisas que o órgão ambiental mais quer saber quando se fala de loteamento. E obviamente você não pode deixar de lado, ao estabelecer como que vai se dar o tratamento de efluente, você não pode deixar de lado a própria legislação ambiental, ou seja, você não pode deixar de lado o atendimento da Resolução CONAMA 357 e da Resolução CONAMA 430. E ainda assim,
analisar se há alguma particularidade com relação à legislação em termos de lançamento de efluente aí para o seu estado. Além disso, é importante que você também apresente qual a característica principal dos resíduos que serão gerados tanto na fase de implantação como na fase de operação do empreendimento. Qual que é a característica desses resíduos e qual que é a estimativa de demanda, ou seja, quanto de resíduo será gerado na implantação e quanto de resíduo será gerado na operação. Nessa parte da demanda que é importante a gente trazer essas estimativas. Não tem problema se ela tiver ali uma faixa de tanto a tanto, porque obviamente a gente não tem os projetos executivos, como eu repito novamente aqui. A gente não tem isso e é importante deixar isso claro. Mas é importante você ter essa dimensão. Será que eu estou falando de 1 metro cúbico de lixo por dia ou eu estou falando de 1000 metros cúbicos? Então a gente precisa ter essa noção. E aqui você vai esclarecer então quais os tipos de resíduos serão gerados e qual que será a destinação final, seja para a fase de implantação, seja para a fase de operação. E uma outra demanda importante é a demanda com relação à energia. Quanto de energia será consumido no empreendimento, se estima ali ser consumido no empreendimento e de onde é que vai vir essa energia? Será que essa energia virá da rede pública, o que naturalmente, em geral, é o que acontece para viabilizar esse tipo de empreendimento? Ou será que a energia será a partir de um gerador que será implantado na localidade, porque é um loteamento muito distante, enfim, porque isso vai permitir com que a gente vá encontrando os aspectos ambientais, Então a gente vê um aspecto ambiental lá no começo dessas demandas, que é o aspecto consumo de água, um aspecto geração de efluentes, um aspecto geração de resíduos, e a gente tem também um aspecto que é o consumo de energia elétrica, Porque dependendo da origem dessa energia elétrica, ela pode ter um tipo de impacto ou outro. Se for da rede pública, é mais tranquilo. Agora, se eu estiver falando de um gerador, eu tenho abastecimento, eu tenho a queima de combustível fóssil também para esse gerador, eu tenho um risco de acidente com esse combustível. Então, outros problemas nascem a partir dessa informação ou simplesmente eles podem não nascer, porque simplesmente vai vir da rede pública de distribuição de energia elétrica. E uma outra informação bastante importante é que nesse momento você já apresente de certa forma essa compatibilidade do empreendimento, Ou seja, faça um item já para apresentar o zoneamento do local em que está previsto esse empreendimento. Para que você possa ali já apresentar essa compatibilidade, Ver se esse tipo de empreendimento ele é aceito pelo plano diretor naquela localidade. Isso é bastante importante já estar nessa fase, embora você possa explorar isso melhor mais adiante no seu estudo ambiental, mas é onde você consegue de alguma maneira fechar esse cerco, Ou seja, mostrar que o empreendimento é viável sob o ponto de vista urbanístico também, sob o ponto de vista especialmente do plano diretor. E por fim, é importante que você apresente essa estimativa da mão de obra e um cronograma do empreendimento. Quanto tempo vai durar essa obra? Qual que é o volume de trabalhadores esperados para essa obra? A depender do porte da obra, ele pode ter um volume de trabalhadores bastante expressivo e esse volume de trabalhadores pode gerar ali outros aspectos e impactos ambientais. Por isso essa é uma informação que você precisa trazer e analisar. Da mesma forma, o cronograma, é uma obra que ela vai se estender por quanto tempo, por quantos anos. A depender do tempo também que essa obra vai durar, a gente vai ter mais ou menos impactos ambientais. Por isso são informações bastante relevantes, bastante relevantes para a caracterização do empreendimento. Em síntese, pessoal, a gente precisa enxergar que a caracterização do empreendimento é uma história. A gente está contando uma história, Quem acompanha o marketing digital já ouviu falar do storytelling, Ou seja, é contar uma história. A gente está contando uma história de fato para o órgão ambiental, a gente está contando que a gente pretende licenciar um empreendimento na localidade X, que pertence à bacia hidrográfica Y, ele está no município tal, etc. A gente conta a história de como que vai se dar esse empreendimento, qual é a característica desse empreendimento, quais são as suas áreas principais, as suas principais infraestruturas, como é que vai se dar a obra desse empreendimento, o que vai acontecer nessa obra e quais serão as demandas estimadas tanto para a fase de obras como para a fase de operação desse empreendimento. Então, basicamente, a gente conta essa historinha do início ao fim para que você possa enxergar os aspectos ambientais e, acima de tudo, para que o órgão ambiental possa também compreender que empreendimento é esse e quais os seus potenciais impactos ambientais. E se você assistiu esse vídeo até aqui, não deixe de curtir
aqui no YouTube e encaminhe esse vídeo para algum colega seu que trabalha com você, né, ou que você conhece e trabalhe com consultoria ambiental, trabalhe com licenciamento ambiental, porque o meu objetivo aqui é facilitar a sua vida. A gente fala tanto de facilitar a vida do profissional que trabalha no agroambiental, mas eu produzo esses vídeos para facilitar a sua vida, para que você economize tempo. Afinal de contas, o tempo é o nosso ativo mais precioso.